Aqui é André, se você está no Baú Literário. Se você vive no planeta Terra, provavelmente você tá ouvindo muito sobre Taylor Swift agora, né? Que a loirinha tá fazendo sucesso, isso é um fato estrondoso. Aqui no Brasil, então, quem queria ingresso ficou com Deus. A gente tá acompanhando aí nessas tretas de cambista, de venda de ingressos, esgotada, não sei o quê. Mas pra comemorar que ela vem em solo brasileiro, eu nem acredito que eu vou ver essa tour maravilhosa. Eu vim responder aqui com vocês a The Eras Tour Book Tag, que eu vi lá no canal da Ana Luísa Bussular. Vou deixar aqui embaixo o link dela pra vocês. Bora começar as categorias então. A primeira é Taylor Swift, o primeiro livro de um autor premiado. E aqui eu fiquei em dúvida na pergunta. Eu não entendi se era o primeiro livro escrito por um autor premiado, um primeiro livro que eu li de um autor que já foi premiado. Enfim, mas aí eu juntei os dois entendimentos em um só. E aí eu coloquei Elantris, do Brandon Sanderson. Foi o primeiro livro escrito pelo Brandon. E foi o primeiro que eu li dele também, esse Patacão. Que livro maravilhoso. Nem parece ser o primeiro livro dele, sério. É tão consistente. Era até então um livro único, né, de fantasia. Mas a gente já descobriu que ele pretende sim expandir esse universo e escrever mais aqui dentro. Uma cidade chamada Elantris, que há muitos anos atrás ela era conhecida por ser uma cidade dos deuses. Quem morava lá, os elantrinos, se eu não me engano é isso que ele fala, que eles chamam aqui, literalmente quase que deuses. A pele brilhava, eles conseguiam soltar magia, eles tinham um conhecimento assim surreal das coisas. E o legal é que assim, você podia virar um elantrino do nada. E isso era considerado uma dádiva para essas pessoas que moravam nessa cidade. Nem todos que moravam em Elantris eram esses deuses assim, mas era considerado uma dádiva até que não se sabe por que essa magia acabou. E aí depois disso, todos que eram elantrinos acabaram ficando totalmente às avessas. A pele ficou quase que um tom apodrecido. Eles não conseguiam mais soltar magia. Então, o que era uma benção antes virou uma maldição. Então, quem acorda elantrino, né, nos tempos aqui do livro, é um amaldiçoado. E aí eles fecharam essa cidade, fecharam o castelo ali onde essas pessoas moravam, a cidade ao redor, pra todo mundo que virasse elantrino e todo mundo que já era, ficava trancafiado ali. Eita, livro bom, sério, o final dele excelente. 2, Fearless, um livro xodó da sua adolescência. E aqui não vou fugir do clichê, não vou fugir do óbvio. E é claro que eu vou pôr Crepúsculo. Tem como não pôr? E é isso, gente. É um xodó até hoje pra mim, eu não tenho que falar. Muita gente julga, muita gente fala, muita gente tem vergonha de falar que foi fã de Crepúsculo. Eu não tenho, gente. Eu fui crepusculete de carteirinha. Já reli esse livro mais recentemente, depois da minha adolescência. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. Teve um vlog dessa minha releitura. E pra falar a verdade, eu nem mudei tanto de opinião assim, não. Eu achei que o livro ia ser mais problemático do que ele realmente, do que a gente realmente acha que é hoje em dia. Não pode fazer um frio que eu quero assistir esses filmes. 3, Speak Now, um livro terrivelmente romântico. Água para Elefantes, da Sarah Gruen, porque esse livro aqui é puro romance. Se você gosta daquele romance bem meloso, é esse livro aqui. Como vocês podem ver, a capa de um filme, porque teve um filme, e é com Robert Pattinson e a Reese Witherspoon. É bem velho, ele é um dos primeiros da minha coleção. A gente vai seguir a história do Jacob, mas lá na frente ele bem já velhinho, bem senhorzinho, morando numa casa de repouso e recordando tudo que ele viveu com a amada dele, que eu obviamente esqueci o nome. Isso tudo com pano de fundo, né, do cenário sendo um circo, e tá vendo aqui elefantes, o nome Água para Elefantes, tem um porquê que eu não posso falar. Mas é isso. Eu não gosto muito de romance, eu não sou muito do romance, mas eu gostei muito desse livro aqui. Red, um livro dramático. Memórias de uma Geisha, porque eu acho que esse livro é tão lindo, tão tocante, mas é tão dramático. A gente vai acompanhar a história da Anitta. Ela foi uma geisha, né, mas a gente vai acompanhar desde a infância dela, antes de ser essa geisha tão conhecida e tão renomada, a história de sofrimento dela quando ela era criança, abusos que ela passou, muito drama. É assim um livro que é bem pesadinho, tá? Tem alguns gatilhos aqui, e se eu não me engano tem filme também. 1989, um livro com uma personagem empoderada. E eu ia colocar o clichê de sempre, né? Eu ia falar Katniss, porque quando eu penso em empoderada, eu já penso na Katniss, mas eu vou colocar
a Kaia de um lugar bem longe daqui. Pra essa menina passar o que ela passou, tem que ser empoderada. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Também vai acompanhar a história de uma mulher, né, na verdade, desde a infância dela até também a velhice. Ela mora sozinha num brejo. É uma troca, entre ela e o brejo. O brejo cuida dela e ela cuida do brejo. Tem também um mistério policial aqui no meio, porque ocorre uma morte aqui suspeita, e aí a gente vai tentar descobrir quem que matou essa pessoa. Fica indo e voltando no passado e no presente. Tem filme, inclusive a trilha sonora desse filme tem a Taylor Swift. Reputation, também conhecido como meu CD favorito. Um livro com um personagem moralmente ambíguo. Aqui eu vou colocar um personagem que pra mim ele é ambíguo, porque eu concordo com algumas coisas que ele diz aqui, que ele faz, que é o vilão, entre aspas, né, o doutor aqui, o cientista de Inferno do Dan Brown. Esse livro também não é tão novinho assim, também já tem filme, mas o filme eles mudaram o final, mudaram o rolê aqui. E assim, moralmente ambíguo por quê? Porque eu acho que esse cara tá certo. Eu acho que todo o discurso dele de que a população tá demais, tá crescendo muito, e enquanto a gente não tem comida suficiente pra todo mundo, ele tem os argumentos dele super válidos. E aí a gente também tem a outra parte, né, de que se é certo ou não é fazer o que ele tá pensando em fazer. Eu não posso falar aqui o que ele faz, porque senão seria o spoiler do livro, mas, gente, no final, esse plot twist, assim, sério, foi um dos melhores finais pra mim. Lover, um livro que te faz acreditar nas coisas boas da vida. Tem como não colocar extraordinário? Gente, esse livro aqui, eu não sei se hoje em dia ele tá tanto no hype quanto ele já foi, mas ele foi muito hypado, muito na época que ele lançou. Tem um filme que é perfeito, eu choro toda vez que eu assisto. É a história do Aug. Ele nasceu com uma síndrome genética que acaba deformando o rosto dele, até por conta das várias cirurgias que ele teve que passar. E aí ele é uma criança que está em época, né, em idade de começar a vida escolar. E a gente vai acompanhar esse início de vida escolar para uma criança tão diferente quanto ele. Um dos livros que eu mais chorei na minha vida. Esse final, então, maravilhoso. Folklore, um livro com uma história de traição. Aqui eu vou colocar dois, porque eu vou colocar uma traição clichê, que a gente já conhece, né, de casal, e uma traição um pouco mais diferente. O primeiro que eu vou colocar é um e-book que é Evidências de uma Traição, que na verdade nem é um livro, é um conto, uma novela bem rapidinho, da Taylor Jenkins Reid, que, né, é a nossa conhecidíssima por escrever Daisy Jones and the Six, Evelyn Hugo e por aí vai. E aqui a gente vai acompanhar um casal que descobre que está sendo traído, né, pelos seus companheiros, respectivos companheiros, e eles começam a trocar correspondência entre eles sobre como eles vão lidar com essa traição. E a gente vai vendo essas relações, como elas funcionam, né? Cara, é muito, muito, muito legal esse conto. É muito rapidinho de ler, mas assim, tem uma carga dramática que eu acho incrível. E a segunda traição que eu coloco aqui é A Bússola de Ouro. Eu amo essa série de Fronteiras do Universo. Inclusive, se você não assistiu, tem série na HBO que adapta esses livros aqui, que tá perfeita, já saiu as 3 temporadas, ela já acabou. E aqui a gente não vai ter uma traição como a gente conhece, né, de romântica. A gente vai ter uma traição de amigos ou de si mesma. Eu não posso falar muito mais do que isso, mas a traição que acontece aqui é de cortar... Na verdade, não é bem nesse livro aqui, mas é nessa série. É mais lá pro último livro, se eu não me engano, que acontece mais essa traição. Ela é de cortar o coração. Evermore, um livro bom e esquecido no churrasco. O Milagre, da Emma Donoghue, que eu acho um livro incrível. Ele é bem lento, até mais da metade dele eu acredito que ele é bem lento. Essa lentidão cria a vibe da história, sabe? Também tem um filme, se eu não me engano, na Netflix, que é bom, é bem fiel. A gente vai acompanhar uma menina, que eu não lembro o nome, que ela diz, ela jura, uma criança, ela jura que ela está há mais de, não sei quantos, 2 semanas, 1 mês, uma coisa assim, sem comer. Como a gente tá falando do ano de 1859, a aldeiazinha que ela mora fica enlouquecida e acha que essa menina é uma santa. E aí a igreja contrata uma freira e uma enfermeira, que é quem a gente vai seguir aqui, a enfermeira, pra ficar 24 horas de vigília por essa menina, né, lá no pé dessa menina, pra ver se ela realmente não tá comendo nada. E aí essa enfermeira vai ficando e vai relatando, e é isso que a gente lê aqui no livro, os relatos dessa enfermeira. A menina tava ótima, tava em perfeito estado, só que aí a menina acontece um negócio ali que a menina começa a piorar, e ela tá vendo que a menina tá morrendo de fome, mas ela não tá entendendo
porque agora, como que tá acontecendo? É muito doido esse livro. E assim, também tem alguns gatilhos fortíssimos aqui, mas a história dele é muito boa, é bem pesadinho. E por último, Midnights, um livro que te fez varar a madrugada. Toda vez que tem uma pergunta dessa em alguma tag, eu coloco o mesmo livro, que é Bela Maldade. Eu não sei se ele existe mais pra vender, eu tentei achar um tempo atrás e não consegui. Ele vai contar a história da Catherine, que é uma menina que aconteceu uma tragédia terrível no passado dela, que é isso que a gente vai descobrindo também, que ela se muda de cidade, muda de nome pra começar uma vida nova. E aí lá ela conhece uma amiga e elas viram melhores amigas, assim, na hora elas começam a dar juntas, não sei o quê. Só que a gente começa a ver que coisas estranhas começam a acontecer. É muito bom também, é um thriller. Hoje em dia, eu nunca reli esse livro, hoje em dia eu não sei se ele seria tão impactante assim pra mim, porque eu já li outras coisas, mas na época que eu li ele, eu não lia muitos thrillers, então ele me impactou muito e eu não conseguia largar. Então eu literalmente estava de noite, eu falei, bom, chegou a hora de dormir, fechei o livro, fui pra cama e eu rolava na cama. Eu não conseguia dormir porque eu só pensava nesse livro, eu só pensava no que ia acontecer no final. E aí eu simplesmente acordei, liguei a luz no meu quarto e comecei a ler de madrugada e eu só acabei esse livro 3 ou 4 horas da manhã. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal, conta pra mim aqui embaixo se você já leu algum desses livros. Se você é fã da Taylor Swift, qual é o seu CD favorito? E se você conseguiu sobreviver à batalha dos ingressos e conseguiu garantir o seu. Até o próximo vídeo. Tchau!